Urgente. Alan dos Santos. Entrega nos Estados Unidos. O infiltrado do PCC dentro do STF. Confira na entrevista. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga a justiça no Brasil. Uma bomba acaba de explodir. E o responsável por detonar essa verdade é ninguém menos que o jornalista Alan dos Santos. Direto dos Estados Unidos, ele revelou algo que estava escondido nas sombras do poder. A presença de um suposto infiltrado ligado ao PCC dentro do STF. Sim, você ouviu certo. Eles estão colocando esse dedinho para poder enfraquecer a esquerda para 2026. Aí agora você tem uma outra matéria que não irá... Eu aposto que eu escrevo o que eu estou te falando. Essa matéria não irá ganhar a atração que deveria no Brasil. Ela não irá ganhar a atenção que deveria no Brasil. Nós estamos falando aqui agora da comprovação. Agora já não é mais suposição. Volta e meia a galera falava o quê? Todo mundo. Ah, fulano é advogado do PCC. Esses caras são tudo... Eles todos favorecem o narcotráfico. E que não sei o quê. Era tudo suposição. Até agora a gente só tinha suposição. Salvo engano, eu não me lembro de outra, essa é a primeira vez que nós temos a comprovação de que narcotraficantes estão indo para o STF para resolver um problema. Eu não me recordo de outra. Ladrão, corrupto, vigarista, rato, pilantra, canalha. Olha, eu não sei você, mas para mim dá muita vontade de xingar. E xingar assim, do jeito que eu fiz, sempre que aparece um político que é acusado de roubalheira. Aí você vê o ex-presidente Fernando Collor sendo preso por roubalheira. Você não fica com vontade de xingar? Por que ele acha que pode pegar um dinheiro que não é dele para ele ficar mais rico do que ele é? É demais você trabalhar para ganhar algum no fim do mês, trabalhar para sustentar a família, trabalhar para poupar alguma coisa e ver um vagabundo enriquecendo sem trabalhar. Passando ali do caso deste integrante do primeiro comando da capital, traficante gente boa, Tiquinho, né? Ele é da cúpula da ideia de uma coisa boa, né? Ele é um dos chefões aí do primeiro comando da capital. Ele tentou sem sucesso se aproximar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Nunes Marques, mandou emissários que foram lá até Brasília, tentaram reunião com o Cássio Nunes Marques e botou a filha dele, do Tiquinho, ele está preso lá em Presidente Venceslau e não conseguiu fazer nenhum tipo de contato com o Nunes Marques, fracassou nessa tentativa. Inclusive, Nunes Marques já passou por ele uma série de processos ações contra o tal do Tiquinho e pedidos do Tiquinho de progressão de pena, de benefícios e tal, e o Nunes Marques rejeitou todos eles. Estava conversando com o Max hoje cedo em relação a esse caso especificamente. A gente sempre lembra, né, que o Nunes Marques será o presidente do TSE em 2026, né? E tem uma outra história aqui, né, que o Tiquinho também queria fez um pedido, né, para que um processo dele fosse, tá aqui, ó, redistribuído. Ele fosse redistribuído e fosse parar lá com Edson Fachin. Quer dizer, tem umas histórias estranhas, a gente vai ter que se aprofundar. É surreal, isso não tá, por exemplo, no Jornal Nacional, como é o caso da Débora. Porque o caso da Débora eles botam no Jornal Nacional, eles botam no plantão, botam nisso, botam naquilo. Aí você tem uma matéria do Jornal do Metrópolis, o repórter do Metrópolis, dizendo que a filha do cara, a filha do narcotraficante, primeiro, ele fala que o narcotraficante consegue falar com a filha estando numa penitenciária federal de segurança máxima. Sim. Né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tem é na outra. Vai lá. Lá como é que me passar? Vou passar aí. E você tem um segundo ponto, que é a filha dele conseguindo falar com pessoas que estão lá no STF. O que é gravíssimo. E o terceiro ponto é que você tem uma pessoa lá dentro que está fazendo esse meio de campo. E isso vazou. Vamos aos pontos que estão na matéria, mas não são salientados pela imprensa por motivos óbvios. Primeiro, isso não é o governo federal quem está fazendo isso, essa investigação. Não é o STF, não é nem mesmo o Nunes Marques que está pedindo para que isso seja investigado. Quem está fazendo esse trabalho de investigação é a galera de São Paulo. Vocês lembram que eu falei que o INSS provavelmente poderia ser, aqui é uma suposição, né? Que o INSS provavelmente seria uma atuação da turma Temer, Alexandre de Moraes, etc., envolvendo alvos para barrar a anistia. Vocês lembram que eu falei isso?
Esse caso do INSS? Do INSS, lembra que eu cheguei a comentar isso? Que seria provavelmente uma tentativa de apontar e falar assim, ó, se vocês aprovarem a anistia, nós vamos colocar a investigação mais pesada pra cima de vocês? Sim. Mas como eu não lembro. Tu lembra disso? Falei na quinta. Foi na quinta ou foi na sexta? Na quinta. Então, acho que eu lembro, sim. Falei na quinta. Pois bem, aí agora você tem um retruco aqui. Você tem o pessoal de São Paulo, porque o cara que está fazendo esse trabalho de investigação é o Ministério Público de São Paulo. Eu tô pegando os players aqui. O Ministério Público de São Paulo está envolvido. É o GAECO. O GAECO bom, tem Lincoln Gaquia lá, que eu já entrevistei algumas vezes. Ele combate o PCC há mais de 20 anos. Então, mas como é que você consegue fazer um trabalho desse sem um apoio, tanto midiático quanto político, etc? Porque isso não tem como. Eu lembro muito bem que na época da Lava Jato, Tamé Danelon, o próprio Deltan e tantas outras pessoas, eles sempre falavam, inclusive o Moro, se não tivesse apoio da mídia, eles não conseguiriam fazer absolutamente nada. Isso era evidente. Sem apoio de mídia, você pode conversar com qualquer procurador, pode conversar com qualquer policial federal. Eles soltam certas coisas para que aquilo ganhe tração, vá para a imprensa, para que eles não virem alvo rápido. Se você tem uma denúncia de algo muito grave e você quer soltar aquilo, o alvo das suas denúncias pode te apagar imediatamente. Não só matando, mas pode, por exemplo, pegar, destruir a sua reputação, o seu emprego, o seu trabalho. E é fácil fazer isso. Vai lá, demite esse cara aqui, faz ele... Foi que nem fizeram com a Ludmilla. Né? Vai lá e dá como é que é a aposentadoria para essa mulher compulsória, vaza daqui. Eles fazem isso com facilidade. Agora, como é que... Porque, de novo, da mesma maneira que eu fiz o questionamento com o INSS, como é que uma investigação do INSS envolvendo corrupção de esquerdistas a 1 ano da eleição acontece? É alguém querendo botar o dedo na cara do Lula. Quem é que hoje teria capacidade de botar o dedo na cara do Lula movimentando coisas assim? Bolsonaro não é. Tá no hospital e não tem poder nenhum com relação a essa... sabe, de chegar e falar assim, vou expor aqui um crime seu. É óbvio que é o Temer. Temer e a equipe dele, a turminha dele. A gente sabe muito bem quem são. Eles estão colocando esse dedinho para poder enfraquecer a esquerda para 2026. Aí agora você tem uma outra matéria que não irá... Eu aposto que eu escrevo o que eu estou te falando. Essa matéria não irá ganhar a atração que deveria no Brasil. Ela não irá ganhar a atenção que deveria no Brasil. Nós estamos falando aqui agora da comprovação. Agora já não é mais suposição. Volta e meia a galera falava o quê? Todo mundo. Fulano é advogado do PCC. Esses caras são eles todos favorecem o narcotráfico. E que não sei o quê. Era tudo suposição. Até agora a gente só tinha suposição. Salvo engano, eu não me lembro de outra. Essa é a primeira vez que nós temos a comprovação de que narcotraficantes estão indo para o STF para resolver um problema. Eu não me recordo de outra. Isso aqui é a materialização daquela cena do filme, da caneca. Lembra? Foi pro STF. E também estão pedindo muito que a gente fale aqui do apagão na Europa. São poucas informações ainda sobre o apagão na Europa. A suspeita de um cyberataque. Tem gente que fala que tem o dedo do Putin. Esse vídeo não é de agora, aparentemente, né? Nisso. Mas continua relevante. A gente não tem como ainda trazer informações assim precisas para vocês. Mas, Max, se você quiser falar um pouquinho sobre o tal do Tiquinho, tentando aí um contatinho com o Nunes Marques, querendo que processos dele, que pedidos dele fossem parar na mão do Edson Fachin. O que eu acho mais interessante é isso, né? Você tem a filha do traficante, do cara do PCC, tá? Esse tal do Tiquinho. Aí a filha dele tem conversas com algum interlocutor, a gente não sabe quem é, e ela deixa entender várias coisas. Primeiro, que ela tem como se comunicar com o pai na cadeia de maneira constante, através de um terceiro. Né? E que o pai manda cartas, as cartas dele saem da cadeia para dar ordens do que precisa ser feito. Né? Segundo, que ela tem um informante, um contato de confiança no STF. É isso que está dito lá nas conversas. Sou eu que estou falando. É ela quem fala nas conversas que, segundo o Metrópolis, é a filha do Tiquinho, o cara do PCC, tá, que está preso, e a filha dele está conversando com outro cara. E ela fala que tem um contato de confiança no STF. Ela teve um jantar com pessoas da Embaixada da Rússia para tentar descobrir quem que poderia chegar no Nunes Marques. Aí ela diz que teve uma reunião
com alguém que já foi do gabinete do ministro Nunes Marques, mas ela percebeu que não ia dar em nada. Então era melhor não seguir. E aí, depois ela vai dizer, né, ali a informação é de que que o Tiquinho teria pedido para que fosse redistribuído, né, foram 8 pedidos que a defesa dele fez, 6 desses pedidos foram negados pelo próprio Nunes Marques, depois foi confirmado lá pela segunda turma, mas um desses pedidos era de que o processo fosse redistribuído para o ministro Fachin, especificamente para o Fachin. Lembrando que o Fachin é o mesmo ministro que proibiu, na época da pandemia, de que policiais subissem a favela, e depois ele ainda proibiu, do Rio de Janeiro, não é bem específico, depois ele ainda proibiu que a polícia utilizasse helicópteros quando estivesse fazendo operação em favela. E aí, agora a gente acaba de descobrir que um cara do PCC, traficante perigoso, queria que o processo dele saísse do Nunes Marques e fosse para o Fachin. Ou seja, não tem mais fundo o negócio. Não. O que era para estar acontecendo agora? O Congresso parado? Impeachment do ministro Fachin? Eu fico me perguntando. Num país normal, numa situação normal, onde o Senado de fato vigia os ministros do STF, né? Isso não vai ser investigado, isso não vai dar em nada, vai ficar por aí mesmo? Porque ultimamente é isso que tem acontecido, né? As coisas que são faladas, as coisas mais absurdas, com evidências, e nada acontece. Nada acontece. E nem vai acontecer. Né? Nada E vai acontece. acontecer. Cara, é completamente surreal essa história. É surreal essa história do cara do PCC querendo conversar com o Nunes Marques e uma tentativa desesperada de mudar o processo pro Fachin. Tá na descrição, fortalece o like, nosso canal que mais compartilha direito no mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.